Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Temos alegria e prazer de estar com você nesta hora para juntos estudarmos a palavra de Deus no nosso Vem Estudar Comigo. Bom, na última lição que nós tivemos, que foi a lição de número 41, nós estamos na lição 42, nós falamos sobre visão de Daniel de um carneiro e um bode. Está lá no capítulo 8, de 1 a 27. A primeira parte, que seria a visão e sua interpretação, está no mesmo capítulo 8, mas de 1 a 14. Agora nós vamos falar sobre os Seleucidas em cena, que está na continuidade do capítulo 8, de 15, capítulo 15, versículo 27. Certo? Bom, de um dos 4 chifres saiu um notável que era pequeno, mas tornou-se grande em poder. O pequeno chifre que saiu de uma das pontas de Seleuco representa em seu primeiro estágio Antíoco Epifânio, monarca Seleucida do ramo sírio do Império Grego, o qual fez um esforço extremo para extinguir a religião judaica. Queria acabar com os judeus. Isso aí, você vê que a história dos judeus é sempre essa, É né? muita perseguição. Sempre tentando acabar com os judeus. Mas Com a nação, né? com a nação judaica. Segundo o historiador Flávio Josefo, ele veio com seu exército em Jerusalém, 143 anos desde os Seleucos e seus sucessores reinavam na Síria. Sem dificuldades, tornou-se senhor dessa praça, porque os de seu partido abriram as portas e mandaram matar vários do partido contrário. Apoderou-se de grande quantidade de dinheiro e voltou para Antioquia. 2 anos depois, no 25º dia do mês, que os hebreus chamam de Casleu, os macedônios, Apileu, na 153ª Olimpíada, ele voltou a Jerusalém e não perdoou nem mesmo os que receberam na esperança de que não faria nenhum ato de hospitalidade. Você vê que esse negócio de Olimpíadas É bem antigo. antigo, viu? É bem antigo. Sua insaciável avareza fez com que ele não temesse violar também sua fé para despojar o templo de tantas riquezas. Um ato de hostilidade. Então, ato de hostilidade. Eu escutei hospitalidade. Não, hostilidade. Ela escutou hospitalidade, né? Bom, sua insaciável avareza fez com que ele não temesse violar também sua fé para despojar o templo de tantas riquezas de que sabia estava cheio. Tomou os vasos consagrados a Deus, os candelabros de ouro, a mesa de proposição e os turíbulos. Levou mesmo as tapeçarias de escarlate e de linho fino, pilhou os tesouros que tinham ficado escondidos por muito tempo, afinal nada lá deixou. E para o cúmulo da maldade, proibiu os judeus de oferecer a Deus o sacrifício ordinário, segundo sua lei os obrigava. Ou seja, né, ele simplesmente queria abolir mesmo o judaísmo. Depois de assim ter saqueado toda a cidade, mandou matar uma parte dos habitantes e fez levar 10.000 escravos como mulheres e filhos. Mandou queimar os mais belos edifícios, destruiu as muralhas, construiu na cidade de Baixa uma fortaleza com grandes torres que dominavam o templo, e lá colocou uma guarnição de macedônios, entre os quais estavam vários judeus maus e tão ímpios que não havia males que eles não infringissem aos habitantes. Ou seja, a gente pode observar que em todo segmento, seja o judaísmo,
seja Brasileiro, cristianismo, sempre vai ter aqueles que os são malvados. corruptíveis, né? Isso. Aqueles que são de Que não tem amor à pátria, nem são aos facilmente conterrâneos deles. levados à corrupção. É, Na realidade, o Deus deles é o o dinheiro, a fama e o dinheiro poder. Onde tiver o dinheiro, onde tiver o poder, eles estão do lado. Assim a gente vê até nos dias de hoje, né? Até mesmo em muitas instituições religiosas, né? É. Bom, é, entre os quais estavam vários judeus maus e tão ímpios, que não havia males que eles não infligissem aos habitantes. Mandou também construir um altar no templo e lá fez sacrificar porcos, o que era uma das coisas mais contrárias à religião Jorge, isso foi judaica. antes de Jesus vir, né? Não, isso depois, Depois? depois, Ah, né? Isso depois da... Isso mesmo, Epifânio, tá falando de Epifânio, E aí, o que ele fez? Além do mais, e o que era uma das coisas mais contrárias à religião, obrigou então os judeus a renunciar ao culto do verdadeiro Deus e passarem a adorar os ídolos. Ordenou que se lhes construíssem templos em todas as cidades e determinou que não se passasse um dia que lá não se molasse porcos. que para afrontar Deus mesmo, né? É porque eles sabiam que os judeus não comiam, era considerado animal impuro. Mas eles faziam isso de propósito. Mas olha, isso aqui, você vê que passa gerações e gerações, e a gente vê que os fatos sempre se repetem. Amor, nós não lemos isso aqui, ó. Não lembro da outra vez. Mas não seria importante ler de novo hoje, para saber do que... Então, peraí, deixa eu terminar aqui tá e bom. você lê aí. Aí a Tá? gente lê. Porque, então, em todos os tempos, sempre houve essa situação, né? De ser profanado o templo do Senhor. Sim. E até nos últimos dias, quando fala não do era livro por de um estranho, era pelos os reis, né? Mas quando fala de Apocalipse, fala de quando for descoberto o anticristo, ele também vai fazer exatamente isso. Isso. Ele vai fazer exatamente, só que de uma forma muito mais acentuada, e a Bíblia diz que nunca houve dessa forma, né? Então, essa aqui parece tão horrível para nós, mas vai haver algo muito maior. Para quem chegou agora, a gente está estudando escatologia de Daniel. Então tá falando dos poderios das nações, né? E hoje a gente está abordando sobre os Seleucidas e sobre as nações que importavam para os judeus. Vamos ler então o capítulo 8 de Daniel, de 15 a 27. Então vamos lá, nós já lemos na semana passada, mas é bom ler de novo, porque é uma palavra bem complicada. É complicada mesmo. Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim e ouvi uma voz humana vinda do rio Ulai gritar: Gabriel, explique a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. Ele disse: filho de homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Tá vendo? Enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Você vê que terrível, né? Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então ele disse: estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. O carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia, e o grande chifre entre os olhos dele representa o primeiro rei do Império Grego.
Os 4 chifres proeminentes que aparecem no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego se dividirá em 4 reinos, mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro. No final de seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante. Destruirá muitos sem aviso. Chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Aí está falando do anticristo, né? Anticristo, é. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei, mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la. Para você ver a importância de nós estarmos estudando a escatologia de Daniel, porque ela tem uma ligação com o Apocalipse. Sim, Muitas das revelações e visões que deu no livro de Daniel, ele fala a respeito daquilo que foi também falado e profetizado pelo profeta João, lá na ilha de Patmos, quando ele fala do fim dos tempos, do Apocalipse, porque o Apocalipse ele não só fala do final, mas ele fala do começo, meio e fim. Mas ele está falando aqui aqueles que se refere ao final de tudo. Você veja que nós aqui acabamos de ler sobre situações que vêm ocorrendo ao longo de todos as centenas de anos, né? Por quê? Porque ao longo desse tempo se fez exatamente isso, se profanou o templo do Senhor, se procurou exterminar os judeus, mas não conseguiram. Enfim, tudo vai se repetindo. E também vai se repetir no final, só que de uma forma mais, sabe, mais terrível, como nunca aconteceu na Terra. Quando o anticristo ele for denunciado, quando ele for descoberto, quando for, não é descoberto, desmascarado, não. desmascarado também, né? Porque ele vai ser um falso... Revelado. Quando ele for revelado, porque ele vai ser um falso Messias. Então, o que acontece? Ele vai impingir uma dor, uma perseguição, e por isso que a Bíblia fala de grande tribulação, sobre todos aqueles que não aceitaram o sinal da besta, sobre todos eles, mas a Bíblia diz que ele vai impingir algo que nunca houve na terra. Como já falamos anteriormente, já houve a aniquilação aí de 6 milhões de judeus. Quando a gente assiste os filmes e tudo, a gente acha terrível, fica horrorizado. Gente, isso que aconteceu no passado, em 40, na Segunda Guerra, não dá para comparar, gente. Não dá para comparar. Por isso é melhor a gente estar pronto agora para sermos arrebatados com a igreja e se encontrar com Jesus nos ares. Mas para isso precisamos estar prontos, né? Precisamos abandonar o pecado, precisamos andar em santificação, estar prontos, esperando sempre o momento que o noivo vai chegar. O noivo vai chegar. Aí tem gente que fala assim, mas há tanto tempo, desde minha avó, minha bisavó, eu sempre falo, Jesus vai chegar. Tá certo. Se você ouviu lá atrás, agora está mais perto ainda. Com certeza. Então, a maior parte do povo obedeceu, né? Porque eu vou voltar um pouquinho ali e dizer assim, proibiu também os judeus, sob penas graves, que circuncidassem seus filhos e nomeou fiscais para vigiarem se eles observavam suas determinações, as leis que eles impunham, e obrigá-los a isso se recusassem. A maior parte do povo obedeceu, como vai acontecer também, né?
e fê-lo voluntariamente ou por medo. Mas essas ameaças não puderam impedir os que tinham virtude e generosidade de observar as leis de seus pais. O cruel príncipe os fazia morrer por vários tormentos. Nossa, que homem ruim, hein? Por vários tormentos. Depois de tê-los feito retalhar a golpes de chicote, sua horrível desumanidade não se contentava de fazê-los crucificar. Mas enquanto respiravam, ainda fazia enforcar, estrangular, perto deles suas mulheres e seus filhos que tinham sido circuncidados. Meu Ou seja, Deus. antes deles morrerem, eles pegavam a esposa, pegavam os Matava filhos diante e deles. matava diante dos olhos dele para que eles vissem eles matando os filhos e as esposas. É O terrível próprio isso. demônio, o bicho. Mandava queimar todos os livros sagrados das Sagradas Escrituras e não perdoava a um só de todos aqueles em cujas casas os encontrava. Esse monarca destituiu o sumo sacerdote, proibiu o sacrifício diário no templo e sobre o altar de Yahvé erigiu um altar a Zeus. Como se não bastasse, veja só uma coisa, gente. Eu acho Olha só. que isso foi antes. Hã? Foi antes de Jesus. Ele está falando desse período. Foi antes de Jesus, isso aqui, tá, gente? Mas olha só. Ele erigiu um altar a Zeus. Esse nome te fala alguma coisa? Zeus? Zeus? Eu sei que é o deus grego, né? Deus das mitologias gregas e dos filmes também, né? Então a gente precisa prestar bem atenção nessa fantasia, né? Porque eles fazem os filmes, né? Então, E a gente acha legal porque são filmes de legal, ação. Mas na realidade erigiu esse um Zeus é altar o próprio a Zeus. cão. O próprio capeta, né? Como se não bastasse, vendeu milhares de famílias judias como escravas. Foram tais atrocidades dos antíocos que os judeus se revoltaram. E uma família, a dos Asmonianos, se refugiou nas montanhas e desafiou o poder dos Seleucidas. Dessa família nasceu o movimento apelidado de Macabeus. Foi os Macabeus. Então, na época de Judas Macabeus, é um livro apócrifo, né? Ele não foi incluído na Bíblia, mas é um livro apócrifo. Mas eles sofreram muito. Sofreram demais, gente. Tanto que tem umas flores vermelhas em Israel que eles falam que é o sangue dos macabeus. Dos Macabeus, né? Então, essa família, elas lutaram contra esse Seleucidas. Em 167 a.C., Deus suscitou um libertador na pessoa de Matatias. Também está no livro apócrifo. Esse homem santo e resoluto, sacerdote, era pai de 3 filhos, que se destacariam com valor na história de Israel: Judas, Simão e Eleazar. Gente, por que é importante a gente também conhecer os livros apócrifos? Porque tem história. Porque ele tem a história de Israel. Ele conta a história, até mesmo para elucidar a escatologia de Daniel. É muito importante a gente ver isso. Como seu exemplo enérgico, exortações, logrou despertar nos filhos e no povo ardor pela defesa da fé. Judas se destacou pelo gênio militar, ganhou várias batalhas contra as forças superiores e conquistou Jerusalém e promoveu a purificação do templo com a restauração do culto a Yahvé. E assim foi instituída a festa da dedicação para comemorar a retomada da cidade santa e da casa de Deus. Com a morte dos filhos de Matatias, João Hircano, filho de Simão, entre 135 e 106 a.C., começou a se sobressair na administração da Judéia. E o país passa a desfrutar de sua legendária prosperidade. Veja só, houve um tempo antes de Jesus vir, porque a gente conhece a história, né, do nascimento de Jesus, sempre vendo um povo miserável, né, sendo ali, sendo dominado pelos romanos, né, e como seus tributários, né,
Mas aqui também mostra que houve um tempo de mais ou menos 100 anos, 106 anos, 100 anos, de uma prosperidade que eles desfrutaram. Por Bastante causa, tempo, né? por causa até propriamente, É, eu creio que é por causa da própria fidelidade dos macabeus e dos sim. filhos de Matatias, né? É muito importante a gente ver que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se você vê uma nação cujo seu líder busca Deus, pode saber que ela vai manifestar algum tipo de prosperidade, né? Porque Amém. Deus é com ele. Bom, nós vamos agora entrar no capítulo 3. Eu tenho tempo aqui. Eu espero Capítulo que 3. vocês estejam entendendo, né? É, Aqui está falando da escatologia de Daniel e está falando do bezerro que dava amarradas e do bode. Então está falando de nações, que eram os símbolos, né? Os que eram símbolos. símbolos de nações, né? E desse chifre que levantou depois, que na realidade será o O anticristo, anticristo, né? no final. Então, aí ali falou do Seleucida, né? Um governante muito Muito cruel, cruel. muito. Muito cruel. Mas Deus trouxe libertação também. Como sempre ele faz isso, É, né? Ele traz libertação. Capítulo 3 da escatologia de Daniel. A oração de Daniel e as 70 semanas. Isso tem muita gente que tem muita dúvida, muita curiosidade a respeito dessa. Vamos ler lá, Daniel capítulo 9, versículo 1 a 27. É longo, mas a é importante ler. oração de Daniel por seu povo. Era o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, filho Medo, de... medo, O Medo? medo. Ah, Medo. o Medo. Filho de Assuero. Filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o que era mal. Fizemos o mal, fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos. Veja só uma coisa, gente, só uma observação. Daniel e os seus que estavam com ele não tinham cometido pecado algum, mas ele Como se nação. viu como nação e assumiu o pecado da nação como se fosse dele próprio, Como um sacerdote. como um sacerdote. É. Como o nosso Senhor fez, assumiu o pecado de todos, como se fosse dele próprio. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, a nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Senhor, tu és justo, mas, como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém e todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviaste por causa de nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha, porque pecamos contra ti. Mas o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Embora tenhamos nos rebelado contra ele, não obedecemos ao Senhor, nosso Deus, pois não seguimos as leis que ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Todo Israel desobedeceu às tuas leis, desviou-se e não quis ouvir tua voz. Por isso agora as maldições solenes e os juízos escritos na lei de Moisés, servo de Deus, foram derramados sobre nós por causa do nosso pecado. Quem já leu as maldições é terrível.
É Deuteronômio, terrível. Deuteronômio capítulo 28. Tu cumpriste tua palavra e fizeste conosco e com nossos governantes exatamente como havias advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto ao que aconteceu em Jerusalém. Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram. E, no entanto, não quisemos buscar a misericórdia do Senhor nosso Deus. Não nos afastamos de nossos pecados, nem reconhecemos sua verdade. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor nosso Deus foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. Ó Senhor nosso Deus, tu trouxeste honra duradoura para teu nome ao resgatar teu povo do Egito, com grande demonstração de poder. Mas nós pecamos e estamos cheios de maldade. De acordo com tua justiça, Senhor, desvia tua ira furiosa de Jerusalém, tua cidade e teu santo monte, como resultado de nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados. Todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e de teu povo. Ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, ouve a minha súplica. Por causa de ti mesmo, Senhor, volta a olhar com bondade para teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina-te e ouve-me. Abre teus olhos e vê nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva teu nome, está em ruínas. Fazemos essa súplica não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. Ouve, ó Senhor. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam teu nome. Continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado de meu povo Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Aleluia, Jesus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Um período de 70 semanas, de 7, foi decretado ao seu povo. 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda, passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante ou ungido. Até o 27. Apesar dos tempos, aqui já era de Jesus, estava falando, né? Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto, e nada dele restará. Surgirá um governante cujo... Então não é Jesus, é? Não, é Jesus, ele foi morto. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador
seja finalmente derramado sobre ele. Amém. Há duas coisas aqui que a gente tem que observar. É que o Senhor nos conceda. Que o Senhor nos conceda um coração como o coração de Daniel. Que se colocou na brecha e intercedeu pelo seu povo. A gente perdeu isso nesse tempo. São poucos aqueles que estão dispostos a assumir seus erros e assumir os erros da igreja, do seu povo. Uma outra coisa, é uma pena que a gente vê que nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas perderam a percepção do fim. Elas perderam a percepção do fim. O temor está passando longe das pessoas nos dias de hoje. Mas o que nós acabamos de ler aqui foi as palavras, não do próprio Daniel, mas do anjo Gabriel, que trouxe essa mensagem para Daniel depois dele ter invocado o nome do Senhor, depois dele ter se prostrado diante de Deus e clamado pelo seu povo, que Deus nos deu um coração, gente, como Daniel. Que Deus nos deu um coração a ponto de nós clamarmos a Deus pela igreja hoje, porque é a igreja que será arrebatada. E também é importante a gente ver que, por mais que a gente veja tudo isso, acho difícil o entendimento, isso é um fato. E que não vai passar, o cumprimento vai Do jeito que se cumpriu, né? Dos governantes, de tudo. E aqui, a parte que falta se cumprir, com certeza vai se cumprir. Você vê que o último capítulo, 27, é que fala do governante, o 26 e 27. O versículo 26 e 27. Antes ele está falando quando houve a destruição do templo, sim, quando houve sangue pelas escadarias, que foi no período do ano 70. Do general De Tito, lá né? para cá, houve uma interrupção desse tempo, das 66 semanas, então tem a última semana. Né? 69 semanas, e a última semana que fica agora para o nosso tempo. Nós estamos vivendo o período da última semana. Então, gente, vamos acordar, vamos despertar, vamos orar a Deus, sabe? Porque é tão maravilhoso ver que as palavras que foram ditas, alguém pode pensar assim, o anjo foi lá, falou de tudo que aconteceu, por que Deus não fez nada assim? Por que isso tinha que acontecer de fato? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para a humanidade. Tinha que haver essa purificação. Todas as coisas elas terão que acontecer para que haja então também a santificação do povo, o povo esteja preparado, o povo esteja pronto. E quando Jesus chegar nas nuvens e tocar lá o foçoar da trombeta, e quando a igreja vai ouvir, porque nesse período ele não vem visivelmente, mas ele vai chamar o seu povo, que é a igreja, e ela será arrebatada a se encontrar com os ressurretos. Quem tem mãe, quem tem pai, tudo, console o seu coração, porque eles vão ressuscitar primeiro. E depois você e eu vamos nos encontrar com os nossos pais. Aleluia. Na glória, lá no céu. E se encontrar com Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Temos tanta gente nova hoje ali, né? Glória a Deus, né? Oi para todo mundo. Então, aqui agora vai explicar sobre a oração de Daniel, mas do 1 ao 21, não vai chegar na parte do 27. Então vamos lá. A oração na vida de Daniel era um costume regular. No seu aposento de janelas abertas rumo a Jerusalém, ele se encontrava com seu Deus 3 vezes ao dia. Está no versículo 6:10, né? Era no capítulo 6:10. Era um homem de oração. Não, era um homem de oração. As honras do poder que os reis lhe conferiram não encheram seu coração de vaidade, a ponto de esquecer que... Cadê? É importante a gente ler.
Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Então, a ponto de esquecer que afinal era um desterrado e que só pela misericórdia de Deus poderia ter atingido as culminâncias do poder público. Ele era um governador, né, Daniel? Olha a importância que ele era. Mas ele não esqueceu que ele era um desterrado. Quem era? Por isso, Deus o cumulou de honras e Ele não privilégios. esqueceu que era servo de Deus, né? Não, e Olha. que era um cativo, né? Como talvez a nenhum outro, pelo menos em relação a tantas comunicações divinas e tantas oportunidades de ser útil ao seu povo e ao governo a que servia. A data dessa oração está perfeitamente identificada nas Escrituras, no 1º ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Quer dizer, ele foi levado para a Babilônia, no reinado babilônico, depois veio o reinado dos Medos, né? Não, e ele perto. continuou, né? Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele continuava estudando a palavra e entendeu que a hora de orar era aquela, porque já tinha os 70 anos se cumprido, né? Daniel entendia pelos livros que o tempo, isso aqui tá, ó, em Jeremias 25:11, 29:10, né? Ele estudou e viu. Vamos ver. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Assim, Jeremias, né? Jeremias. Depois o outro. Não, aí é 29:10, né? Vamos ler lá enquanto você bebe a sua aguinha aí. 29:10. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz e os trarei de volta para casa. Vocês observam uma coisa. Deus determinou um tempo de 70 anos. Fazia parte daquilo que Deus tinha determinado. E não era um ano a menos? Um dia a mais? Não. Depois disso, eu vou cumprir o que eu prometi. De acordo com o profeta Jeremias, o tempo estava chegando. Então ele se voltava para o seu Deus, fazendo confissão de pecados e pedindo misericórdia. Reconhece que o cativeiro foi uma lição necessária ao povo por causa das suas muitas transgressões e declara que os fatos deveriam fazer o povo corar de vergonha. Daniel faz um histórico da dureza do coração de seus antigos líderes e do seu povo. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nosso príncipe e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versos 5 e 6, né? O profeta Jeremias, por várias vezes, aconselhou os reis a ouvirem a palavra de Deus. Foi ele que fez ao povo a promessa solene de que, se ouvissem a palavra de Deus, continuariam na terra. Quer dizer, Deus deu a chance, né, deles obedecer e se submeter, mas eles não quiseram, né? Quando chegava as profecias, né, que nem com o rolo lá, o rei queimava. E fez ele sofrer muito, né, Jeremias? O espírito de rebeldia era de tal modo violento que nem a palavra do profeta, nem as promessas de Deus valiam. Então não houve jeito. Jerusalém foi assolada, o templo destruído e o povo levado cativo.
O povo estava tão seguro de que eles iam passar Que aquilo nada ia ali, acontecer. que nada ia acontecer, que eles não se humilhavam, não se arrependia. Como acontece nos dias de hoje, né? Como acontece nos dias de hoje. Né? Como acontece nos dias de hoje. O povo também faz que, não vai acontecer nada, né? Nós estamos vivendo um período aí, as coisas estão Não. acontecendo, mas nada vai acontecer. Né? A oração de Daniel é um dos Gente, deixa eu fechar tópicos, essa janela aqui, só um minutinho. é um dos tópicos tocantes da Bíblia. A nós pertence o coragem e vergonha. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Depois de tantos sofrimentos, de tantas humilhações, Daniel suplica ao seu Deus que incline os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Esta oração reconhece que Deus ouve, que Deus vê, portanto, sendo um Deus diferente dos demais. O versículo 19 que diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. É um resumo, o clamor não é tão grande dele. É um resumo de reconhecimento do que Deus pode fazer em favor do povo e da cidade. Há 3 verbos neste verso que merecem um bom sermão: ouvir, perdoar e agir. Olha só, hein? Difícil, irmão, ler assim, esse clamor tão grande de Daniel sem constranger o nosso coração. Né? Mas vocês viram o que disse aqui no final, né? Uma das grandes dificuldades que a gente vê nos dias de hoje é isso: ouvir, perdoar e agir. E agir. São 3 coisas que as pessoas querem passar por cima. Não, eu não consigo. Eu não consigo. Não. Eu não dá ouvido para não ter que perdoar. Porque não quer fazer. Mas tudo isso vai trazer consequência, gente. A Bíblia diz, né, que aquele que não perdoa ao seu irmão, Deus também não o perdoará. Então isso é muito, sabe, não adianta porque a gente achar assim, mas Deus é tão amoroso que chega na hora H ele vai relevar essas coisas porque ele ama tanto. Isso nós fazemos com os nossos filhos. Deixamos de disciplinar os nossos filhos, mas Deus está dando tempo para todos nós. Nós temos oportunidade na vida que nós estamos vivendo, gente. Todos os dias estamos ouvindo a palavra do Senhor. Então nós temos a oportunidade de mudar e de fazer o certo. Mas, né? Análise e interpretação do capítulo 9, do 22 ao 24, que a gente já leu, né? É isso. De Daniel. Aqui dividiremos a resposta à oração de Daniel em 6 partes. 3 negativas e 3 positivas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Você viu aí que ele diz assim, que essas 70 semanas que Deus determinou, mesmo desde o período de Daniel, e deixou a última semana para o último tempo, ele diz assim, é para dar fim aos pecados. Tempo para dar fim aos pecados. Isso. Ou seja, cessar a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir. Isso, Tudo isso tem que acontecer para ungir o santo dos santos. Porque quando terminar esse período da grande tribulação, é que Jesus vai estabelecer o reino dele na terra e Satanás, que assola o mundo, vai ser aprisionado. E Jesus vai estabelecer, a Bíblia diz que é 1000 anos de paz. Amém. 1000 anos de paz.
Mas ele fala, vai cessar, terminar o pecado. Vai. Para fazer cessar a transgressão. Em grego é anomia, que significa violação da lei, desordem, anarquia, declínio para a margem esquerda ou direita da linha de santidade. Tudo isso Israel tinha praticado em grau supremo, e, segundo o anjo intérprete, essa transgressão na vida da nação judaica não podia ultrapassar a 70ª semana. Já pensou? Ou seja, não vai ultrapassar. Tem um limite. Tem um limite. Para dar fim aos pecados. O termo pecado no grego é amártia e significa tortuosidade. No sentido próprio é errar o alvo. No sentido religioso. Esta é uma linguagem nova, com um sentido novo. O serviço sacrificial do templo não tinha conseguido extinguir os pecados da nação, e muito menos do mundo daquela época. Era, pois, urgente que um novo sacrifício fosse oferecido, para que os pecados fossem eliminados. Uma permanente maldição pairava sobre toda a humanidade, e não tinha havido meios de remover essa maldição. Só a cruz foi capaz. Jesus não. Só Jesus. Para expiar a iniquidade. Isso significa desobediência, insubordinação. Essa iniquidade na vida de Israel seria expiada de acordo com o texto em foco. Tudo isso seria devidamente expiado, de modo que nem pecado nem transgressão continuariam a pesar sobre a vida da humanidade. Estes três resultados são considerados negativos, porque tratam de remover pecados e transgressões existentes desde o dia em que Adão pecou e trouxe a morte à terra com sua transgressão. Agora veremos outros elementos que consideramos positivos. Agora são os positivos. Esses foram os negativos, agora os positivos. Por que negativo? Porque para tudo isso aqui existe dor. Consequência. Né? Para te fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. É preço de sangue. Para trazer a justiça eterna. Somente Deus pode ter o meio de estabelecer a justiça eterna. Essa atividade de trazer justiça eterna à terra corresponde à primeira promessa de extinguir a transgressão. Extinta a transgressão, seria estabelecida a justiça eterna. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Né? A justiça eterna do presente texto é a justiça de Cristo, para selar a visão e a profecia. Entendemos que o texto em estudo está se referindo às 70 semanas. Com um novo sacrifício seriam seladas a visão e a profecia. Depois do profeta Malaquias, não se ouviu mais ninguém proclamar a mensagem de Deus. Por mais de 4 séculos, os judeus esperaram por uma palavra do alto, mas ela não veio. Já pensou? Gente, 400 anos. 400 anos sem Deus falar nada. A gente fica um pouquinho assim, né? Sem sentir o Espírito falar com a gente. Ai, Deus, fala comigo, Deus, né? Eles ficaram 400 anos. Que angústia, gente. Pensa bem, que angústia. É. Eu teve vezes que eu tive uma aridez assim, eu fiquei tão desesperado, sabe? É. Que é como se eu orava e o céu parecia fechado. E aquilo me angustiava de tal maneira, gente. E você imagina 400 anos sem ouvir Deus falar? Aí Deus mandou quem primeiro? João Batista. João Batista. Quando João Batista apareceu no deserto da Judéia, proclamando o batismo do arrependimento, muitos disseram: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Olha Aleluia, só. né? Imagina ficaram quando ele felizes, surgiu. né? 400 anos sem ouvir nada. De repente vem João Batista e Lucas 1,68. João foi o último dos profetas, mas sua precípua missão foi preparar o caminho para o Messias.
E como Deus está levantando os profetas desses últimos tempos também Aleluia. para preparar o caminho do arrebatamento da igreja. Amém. Tem chamado a todos nós, porque esse é o nosso tempo, gente. Amém. Para ungir o Santo dos Santos. Essa frase é um pouco difícil no hebraico, que significa uma santidade de santidades. Começaremos explicando um pouco sobre o tabernáculo. Depois do segundo véu. Ai, tá longe para mim. Agora sim. Depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Está em Hebreus 9, 3, 5. Isso, inclusive, vaso, a vara e o maná estavam dentro da arca, né? Sim. Dentro da arca da aliança. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, o recinto mais interior do tabernáculo. Hebreus 9, 7. Um dia a cada ano para fazer expiação pelos seus pecados. Não é bom a gente É ler bom isso? ler, vai. Vamos lá, Hebreus. 9. Não, esse já foi Eu escrito, sei, ó. mas é importante ler desde o começo, lá. 9, 3. 5, depois. Lê de 9 a 7 logo. 3, 5, né? Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte chamada Lugar Santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberto de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar da expiação. Glória a Mas Deus. agora não é o momento de explicar estas coisas em detalhe. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes estavam regularmente no lugar santo para cumprir os seus deveres sagrados. Até o 7. Agora é o... Qual que você Não, falou? Não, é já até o foi. 7, já leu? Já. Ah, então até Agora aí. o outro, até o 7. Um dia a cada ano para fazer expiação pelos seus pecados e pelos os pecados de toda a nação. O topo da arca servia como altar, onde o sangue era espargido, né? Espargia assim, pelo sumo sacerdote no dia da expiação, que no hebraico se chama Yom Kippur. Para os judeus, o Santo dos Santos era o local mais sagrado na terra, e somente o sumo sacerdote podia adentrar ali. Os outros sacerdotes e as pessoas comuns eram proibidas de entrar nesse recinto. Seu único acesso a Deus era por intermédio do sumo sacerdote, que oferecia um sacrifício e usava o sangue do animal para fazer expiação, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Pois bem, era assim que funcionava no Antigo Testamento, até que o Messias trouxesse um novo e melhor caminho para Deus. Oh, aleluia! Para alguns autores, o Santo dos Santos será ungido por Cristo antes que as 70 semanas se expirem, como ensina o professor Severino Pedro da Silva. Entretanto, precisamos diferenciar o sacrifício de Cristo no Calvário, oferecido uma só vez para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, da purificação do templo. Então, essa história é confusa para muita gente, né? Que acha que esse templo que foi purificado foi lá no céu. Não, isso é. Então tem que separar isso aí, né? Essa purificação do templo do sacrifício feito por Jesus, né? Que foi uma vez só, não vai ter mais. No dia da sua expiação, rasgou-se ao meio o véu do templo. Lucas 23, 45.
indicando que agora qualquer pessoa pode ter acesso ao Santo dos Santos, que é Deus. Portanto, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Isso está lá Em Hebreus 9, 11 e 12. Portanto, ratificando a posição do autor acima mencionado, também entendemos que o templo será purificado outra vez, devido ao fato de o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 4. Está lá escrito. Isso aí é o que está escrito aí ou não? É o que está. Gente, é importante a gente lembrar um pouquinho. Era feito o sacrifício de holocaustos todo, né, durante o ano inteiro. Mas havia um sacrifício que era chamado de expiação de pecado, que era feito uma vez por ano, que o sumo sacerdote ele levava o sangue do bode que foi expiado para dentro do Santo dos Santos, e lá ele aspergia sobre o altar, e ali então se queimava e a fumaça subia, e Deus então recebia ali aquele sacrifício de expiação. Então o que acontece? O sumo sacerdote, ele colocava a mão sobre a cabeça, eram dois bodes. Ele colocava a mão sobre a cabeça dele e confessava ali os pecados no ouvido do bode. E soltava no deserto, deserto, né? no deserto. Por isso que chamam aí de bode expiatório. É. E o outro era feito, então, a imolação dele. Ele era imolado e o sumo sacerdote todo ano fazia isso. Jesus, como sumo sacerdote, foi uma só vez. E o sangue que ele aspergiu ali sobre o altar do Santo dos Santos, foi o seu próprio. Seu próprio sangue. E que subiu ao céu de uma só vez, pelo seu próprio sacrifício. Pecado de toda a humanidade. De toda a humanidade. Todos que pecaram e os que vão pecar ainda. E não é só isso, ele não precisou de um bode expiatório, porque ele era a própria expiação. Ele era a ovelha, né? Ele era a própria expiação. Cordeiro, né? Que foi imolado, a própria expiação dos nossos pecados. Gente, é maravilhoso demais. A gente olhar para isso e ver a importância da nossa salvação e da nossa redenção. É muito importante, gente. Deus não fez isso à toa. Ele fez isso com um propósito, porque nos amou de tal maneira que ele resolveu oferecer a si próprio por nós. Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de hoje podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos orar a Ele. Podemos orar a Ele, né? E quantas vezes temos tanta preguiça de orar. E antes não podia. Ele está sempre atento, pronto a nos ouvir. Gente, então na quarta-feira nós vamos continuar falando sobre o prazo para a realização da visão. Os prazos. Eu louvo ao Senhor por cada um que participou conosco nesta tarde. Eu sei que Deus falou no seu coração. E eu sei que Ele vai falar muito mais. Então, se você vê importância em tudo isso que foi dito aqui, a respeito da salvação, a respeito da preparação, de nós estarmos prontos para o Senhor, compartilha isso com quantos você puder. É importante para você? Foi bênção para você? Então compartilhe com seus irmãos, contribua com a obra do Senhor, trabalhe de alguma forma para que isso venha a ser proclamado por todos os lugares aonde a gente puder enviar, né? Aonde puderem ouvir. Não é? Nós não queremos aqui, nós queremos que a palavra de Deus seja difundida.
Não queremos aqui difundir a nossa imagem, mas sim a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Então Deus. eu quero agradecer você que participou conosco. Eu convido você, amanhã, às 20 horas, nós temos o nosso culto em casa. Deus tem falado conosco poderosamente nesse culto em casa. Há um novo tempo. Este é um novo tempo, uma nova forma de culto e um novo tempo que Deus está dando para todos nós. Perceba isso. Então, convide os seus amigos, se reúna na sua casa e adore a Deus conosco. Amém? Que Deus possa te abençoar. Nós, quando terminarmos aqui o nosso vídeo, nós vamos compartilhar tanto no Facebook, como também vamos salvar ele no YouTube. E nós vamos também compartilhar com você para que você possa também falar para as pessoas, entrar lá no vídeo, se inscrever e abençoar uma vida. Então, Deus. muitos beijos e abraços a todos, principalmente pessoas que a gente já não via há muito tempo, que nem Glória a a Deus. Su. Quarta-feira- Beijo pra todos aí, viu? Quarta-feira estamos também de volta aqui às 18 horas. Te Sim. esperamos. Vem Paz estudar do comigo. Senhor. Vem estudar comigo, né? É. Amém. Glória a Deus.